Ela desapareceu ao amanhecer. Não deixou bilhete. Não deixou promessa. Deixou apenas o cheiro impregnado na pele dele. Forte demais para ser ignorado. Fraco demais para ser seguido. Quando Kylan abriu os olhos, o castelo ainda dormia. A luz fria da manhã atravessava as cortinas pesadas, tocando o quarto em silêncio. Mas algo estava errado. Profundamente errado. O vazio veio primeiro. Um vazio tão brutal que seu lobo interior reagiu antes mesmo que sua mente entendesse. Um uivo abafado, preso no peito, arranhando por dentro como uma fera ferida. Kylan se sentou de um salto. Os lençóis de seda escorreram pelo corpo. O quarto luxuoso surgiu diante dele. E a certeza caiu como um golpe seco. Ela não estava ali. Ele respirou fundo, procurando sinais. Qualquer sinal. As roupas simples que ela usara na noite anterior haviam desaparecido. Os sapatos gastos ao lado da porta, sumidos. O chale esquecido sobre a cadeira. Nada. Nada além do cheiro. Lavanda selvagem. E algo antigo. Algo que não pertencia a este mundo. Kylan cerrou os punhos. As garras ameaçaram emergir. Pela primeira vez em toda a sua vida como Rei Alfa, ele sentiu o controle escorrer por entre os dedos. Ela tinha fugido. E o laço? O laço ainda estava ali. Fraco. Distante. Mas vivo. E o que ele não sabia era que ela havia fugido para que ele pudesse ser salvo. Esta é a história de uma noite que mudou o destino de um reino inteiro, e de um amor que desafiou uma maldição de 200 anos. Fique até o final, porque a revelação vai deixar você sem palavras. Kylan despertou sozinho. A luz fria da manhã invadia o quarto através das cortinas pesadas, mas não era o brilho do amanhecer que o incomodava. Era o vazio. Um vazio tão profundo e visceral que seu lobo interior uivou em agonia, arranhando por dentro de sua mente como uma fera enjaulada. Ele se sentou bruscamente na cama, os lençóis de seda escorregando de seu corpo nu. Seus olhos âmbar varreram o quarto luxuoso, o mesmo quarto onde apenas horas antes o mundo inteiro havia feito sentido pela primeira vez em sua vida. Ela não estava ali. Kylan levantou-se de um salto, os músculos tensos como cordas de aço. Seu peito subia e descia em respirações irregulares, enquanto ele procurava por qualquer sinal dela. As roupas que ela usara na noite anterior, o vestido simples de linho branco, que contrastava com a opulência do festival, haviam desaparecido. Os sapatos gastos que ela deixara ao lado da porta, sumidos. Até mesmo o chale fino que pendera sobre a cadeira de veludo, evaporado como fumaça. A única evidência de que ela realmente existira era o cheiro. Aquele maldito cheiro que agora impregnava cada fibra de seu ser, cada canto daquele quarto, cada poro de sua pele. Lavanda selvagem e algo mais profundo. Algo antigo e inexplicável que fazia seu lobo gemer de necessidade. Kylan cerrou os punhos, as garras ameaçando emergir. Pela primeira vez em seus 32 anos de vida, 20 dos quais como Rei Alfa de Valtara, ele não conseguia controlar a besta interior. Como ela ousara? Como ela ousara desaparecer assim? Como se a noite anterior não tivesse significado nada? Como se o laço que ele sentira se formar entre eles, aquele fio dourado e incandescente que ainda pulsava fracamente em seu peito, fosse apenas imaginação. Ele rugiu. Um som gutural e selvagem que fez as janelas tremerem e ecoou pelos corredores de pedra do castelo como um aviso de tempestade. A porta se escancarou segundos depois. Silas, seu beta, e melhor amigo desde a infância, entrou com a espada já desembainhada, os olhos escuros varrendo o quarto em busca de ameaças. Kylan... O que... Silas congelou ao ver a expressão no rosto de seu rei. Ele conhecia aquele olhar. Já o vira em campos de batalha, quando inimigos ameaçavam a alcateia. Mas nunca, jamais, o vira com aquela intensidade crua e desesperada. Onde está ela? Kylan não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela,
as mãos agarrando o parapeito de pedra com tanta força que rachaduras começaram a se formar sob seus dedos. Ela fugiu. A voz saiu como um rosnado baixo. Minha Mate. Fugiu. Silas guardou a espada lentamente, processando as palavras. Mate. Não companheira do ritual. Não a mulher do festival. Mate. A palavra sagrada que alfas reservavam para a única pessoa destinada a completá-los. Kaelan. Você tem certeza? O ritual da lua de sangue pode criar conexões temporárias. Talvez seja apenas... Não! Kaelan se virou tão rápido que Silas automaticamente recuou um passo. Os olhos do rei brilhavam em dourado puro, o lobo pressionando contra a superfície de sua humanidade. Não tente racionalizar isso. Eu sei o que senti. Eu sei o que ela é. Meu lobo reconheceu o dela. O laço... Ele pressionou o punho contra o peito. O laço ainda está aqui. Fraco, distante, mas vivo. Ela é minha. E ela fugiu. Silas respirou fundo. Ele precisava acalmar seu alfa antes que o instinto predador assumisse completamente. Está bem. Está bem. Vamos encontrá-la. Mas preciso que você me conte o que aconteceu. Desde o início. Kaelan fechou os olhos, forçando-se a recuar da beira do abismo. Quando os abriu novamente, o dourado havia diminuído, substituído pelo âmbar profundo que Silas conhecia. Mas a dor permanecia. 24 horas antes. O Festival da Lua de Sangue transformava o reino de Valtara em um espetáculo de luz e sombras. Tochas ardiam em cada esquina da capital, iluminando ruas decoradas com guirlandas de flores noturnas e tecidos carmesim que ondulavam na brisa quente do verão. A cada 50 anos, quando as 3 luas se alinhavam no céu em um fenômeno raro, a tradição exigia que o rei Alfa renovasse seu vínculo com a terra através do ritual sagrado. Kaelan odiava o ritual, não pela cerimônia em si. Ele respeitava as tradições ancestrais, mas pela obrigação de escolher uma companheira temporária entre as donzelas oferecidas pelas famílias nobres. Sempre as mesmas jogadas políticas. Sempre os mesmos sorrisos calculados. Sempre mulheres que viam o título de rainha, nunca o homem por trás da coroa. Ele percorria a praça principal onde o festival estava em pleno andor, uma máscara de cordialidade política no rosto. Nobres o cumprimentavam com reverências exageradas. Mulheres adornadas com joias caras e vestidos elaborados tentavam chamar sua atenção, seus perfumes artificiais misturando-se no ar em uma combinação nauseante. Morgana, sua antiga pretendente e atual conselheira real, caminhava alguns passos atrás dele, um sorriso afiado nos lábios pintados de vermelho. Vossa Majestade, posso sugerir que considere Lady Celestine? Ela apontou discretamente para uma jovem loira envolta em sedas azuis. Sua linhagem é impecável. E ela foi treinada desde criança nas artes da corte. Não. Kaelan nem olhou na direção indicada. Morgana apertou os lábios, mas manteve o tom doce. Então talvez Lady Seraphine? Ou Lady... Morgana. A voz de Kaelan carregava um aviso. Eu escolherei quando estiver pronto. Não preciso que você selecione gado para mim. A mulher corou de raiva, mas inclinou a cabeça em falsa submissão. Como desejar, Majestade. Foi então que Kaelan a viu. Ela estava à margem da multidão, quase escondida entre os vendedores ambulantes que ofereciam amuletos e ervas medicinais. Não usava joias. Não usava sedas. Seu vestido de linho branco era simples, quase rústico, e seus cabelos negros caíam em ondas naturais sobre os ombros, sem os penteados elaborados das nobres. Mas não foi a simplicidade que o capturou. Foi o cheiro. Mesmo a metros de distância, mesmo em meio ao caos de perfumes e especiarias do festival, ele sentiu. Lavanda selvagem e algo mais. Algo que fez seu lobo interior despertar pela primeira vez em anos. Não em alerta, não em agressão, em reconhecimento. Kaelan parou de caminhar tão abruptamente que Morgana quase colidiu com ele. Majestade,
Algo errado? Ele não respondeu. Seus pés já se moviam, guiados por um instinto mais antigo que a razão. A multidão se abria à sua passagem, reverências e murmúrios seguindo seu rastro, mas ele não via nada além daquela figura de branco. Ela estava examinando ervas secas em uma barraca, seus dedos delicados tocando folhas de alecrim com conhecimento prático. Uma curandeira, ele percebeu. Não uma nobre brincando de herbalista, mas alguém que realmente conhecia as plantas. Quando ele parou ao lado dela, a mulher levantou os olhos. E o mundo parou. Olhos violeta. Um tom raro, quase impossível. Mas não foi a cor que o atingiu como um raio no peito. Foi a profundidade. Como se naqueles olhos existissem séculos de sabedoria, de dor, de segredos não revelados. Ela piscou, surpresa com a proximidade dele, e então reconheceu quem ele era. Seus olhos se arregalaram, e ela imediatamente se curvou em reverência desajeitada, quase derrubando o ramalhete de ervas que segurava. Vossa Majestade, perdoe-me, eu não... Qual é seu nome? A voz de Cailan saiu mais áspera do que ele pretendia. Ela hesitou, ainda curvada, as bochechas corando levemente. Lyra, Majestade. Sou apenas uma curandeira itinerante. Vim para o festival para vender remédios para a febre. Não pretendia atrapalhar. Levante-se. Lyra obedeceu lentamente, seus olhos ainda evitando os dele com respeito. Mas Cailan deu um passo mais perto, próximo o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. Me olhe. Não foi um pedido. Foi uma ordem suave, mas inegável. Ela levantou o olhar, e quando seus olhos se encontraram novamente, Cailan sentiu. O puxão. O fio invisível tentando se formar, procurando conexão. Seu lobo pressionou contra sua consciência, latindo uma única palavra. Mate. 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 Não, o laço de mate não se formava assim, instantaneamente, com uma estranha em um festival. Ele estava imaginando coisas. Devia ser o ritual se aproximando, mexendo com seus instintos. Mas então ele viu. Os olhos dela se arregalaram, suas pupilas dilatando. Ela também sentiu. Ele tinha certeza. Você... Lyra começou, a voz tremendo. Mas então ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pensamento impossível. Perdoe-me, Majestade. Devo estar atrapalhando vossa caminhada. Ela tentou se afastar, mas a mão de Cailan se moveu antes que ele pudesse pensar, segurando delicadamente seu pulso. A pele dela era quente. Elétrica. O toque enviou uma onda de calor por seu braço que se espalhou pelo peito como fogo líquido. Lyra ofegou. Ela sentiu também. Você será minha companheira no ritual. As palavras saíram da boca de Cailan, antes que sua mente as processasse. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Majestade, eu não sou nobre. Não sou treinada. Eu não posso. Você pode. E você será. Ao fundo, Cailan podia ouvir os murmúrios chocados da multidão. Morgana se aproximou rapidamente, seu rosto pálido de raiva contida. Majestade, com todo respeito, o ritual requer uma companheira de linhagem adequada. Esta... moça... não pode... ela será. A voz de Cailan tinha o peso final da autoridade real. Ele finalmente soltou o pulso de Lyra, mas seus olhos permaneceram presos nos dela. Prepare-se. A cerimônia começa ao pôr do sol. E então ele se afastou, deixando o caos de sussurros em seu rastro. Mas mesmo quando caminhou de volta ao castelo, mesmo quando forçou sua mente a se concentrar nos preparativos, ele não conseguiu afastar o cheiro de lavanda selvagem de sua consciência. Nem o eco daquela única palavra que seu lobo continuava a rugir. Mate. O ritual aconteceu sob o brilho vermelho das 3 luas alinhadas. Lyra foi trazida ao templo sagrado no coração da floresta, uma construção antiga de pedra coberta por musgo e vinhas luminescentes. Ela usava o vestido cerimonial, ainda branco e simples,
mas agora adornado com fios de prata que brilhavam sob a luz lunar. Kylan a esperava no centro do círculo de pedras, usando apenas calças escuras e um manto ritual. Quando ela entrou, guiada pelas sacerdotisas, ele sentiu seu lobo se acalmar pela primeira vez desde que a vira na praça. A anciã do templo, uma mulher de cabelos brancos e olhos leitosos, que viam além do véu do mundo físico, começou o cântico ancestral. Palavras em língua antiga ecoaram pelas pedras, e a energia do ritual começou a pulsar no ar como batidas de coração. Lyra foi conduzida até ele. Suas mãos tremiam quando as sacerdotisas as colocaram nas dele. O toque... Deuses... O toque era ainda mais intenso que antes, como se correntes elétricas percorressem suas veias conectadas. O rei escolheu sua companheira. A voz da anciã ressoou pelo templo. Que a terra reconheça, que as luas testemunhem, que o sangue se ligue. O ritual exigia que eles permanecessem de mãos dadas enquanto a magia antiga fluía através deles, ancorando a energia do rei à terra através da companheira escolhida. Era suposto ser simbólico, cerimonial. Mas o que Kaelan sentiu não tinha nada de simbólico. A energia que fluiu entre eles era real, palpável. Ele podia sentir o coração dela batendo em sincronia com o dele. Podia sentir a respiração dela como se fosse a sua própria. E quando ele olhou fundo naqueles olhos violeta, ele viu medo. Não medo dele, mas medo de algo maior. Algo que ela conhecia, e ele não. A cerimônia terminou, mas o ritual não. A tradição exigia que o rei e sua companheira passassem a noite juntos, consumando a ligação. Era assim há séculos. Mas quando Kaelan a levou de volta ao castelo, quando as portas de seus aposentos se fecharam atrás deles, deixando-os finalmente sozinhos, ele percebeu que nada daquilo seguiria a tradição. Porque o que ele sentia por aquela estranha de olhos violeta não era dever ritual. Era fome. Era necessidade. Era como se cada célula de seu corpo gritasse por ela. E quando ele viu a mesma fome refletida nos olhos dela, misturada com aquele medo persistente que ele não entendia, Kaelan soube. Esta não seria apenas uma noite de ritual. Esta seria a noite que mudaria tudo. Lyra recuou um passo quando a porta se fechou, seus olhos arregalados fixos nele. Seu peito subia e descia rapidamente, e Kaelan podia ouvir o coração dela acelerado, mesmo através do espaço que os separava. Eu não deveria estar aqui. As palavras saíram em um sussurro desesperado. Kaelan inclinou a cabeça, estudando-a. Você está exatamente onde deveria estar. Não. Majestade, o senhor não entende. Ela pressionou uma mão contra o peito, como se algo doesse ali. Eu não posso... Nós não podemos... Ele se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com uma criatura assustada, prestes a fugir. E talvez estivesse. O que te assusta tanto, Lyra? Seu nome soou como uma carícia em seus lábios. Não sou eu. Posso sentir. É outra coisa. Ela balançou a cabeça, lágrimas brilhando no canto dos olhos. O senhor não acreditaria mesmo que eu contasse. Tente. Por um longo momento, ela apenas o encarou. E então, como se algo se rompesse dentro dela, Lyra deu um passo à frente. E outro. Até que estava tão perto que ele podia sentir o calor emanando de sua pele. Eu sinto você. Ela admitiu, a voz quebrada. Desde o momento em que nossos olhos se encontraram, eu sinto você aqui. Ela pressionou a mão contra o próprio peito. Como se houvesse um fio de ouro me conectando a você. E está ficando mais forte a cada segundo. E eu tenho tanto medo porque você sabe o que isso significa. Kaelan terminou por ela, sua própria voz rouca. Você sabe, você é minha Mate. Uma lágrima escorregou pelo rosto dela. Sim. O mundo se estreitou até aquele único ponto, aquela única verdade. E então Kaelan não conseguiu mais se conter. Ele a puxou para si, suas mãos emoldurando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Então por que fugir?
Por que ter medo do destino? Porque destino nem sempre significa final feliz. Lyra sussurrou. Às vezes significa sacrifício. Mas mesmo dizendo isso, ela se inclinou para ele. E quando seus lábios se encontraram, foi como se o universo inteiro se alinhasse. O beijo começou suave, uma exploração hesitante, mas rapidamente se aprofundou em algo faminto e desesperado. Séculos de espera condensados em um único momento. Kailan a puxou mais perto, seus dedos se entrelaçando em seus cabelos escuros, e Lyra se agarrou a ele como se fosse sua única âncora em uma tempestade. Eles cambalearam para trás, corpos entrelaçados, até que as costas dela tocaram a parede. Kailan pressionou a testa contra a dela, ambos ofegando. Se você vai fugir, ele sussurrou contra seus lábios. Fuja agora, porque depois desta noite, eu nunca vou te deixar ir. Lyra fechou os olhos, mais lágrimas escorregando. Eu não quero fugir, mesmo sabendo que deveria. Então não fuja. Ele beijou as lágrimas de seu rosto, suave e reverente. Fique. Seja minha. Deixe-me ser seu. Aquela noite foi uma mistura de ternura e paixão, de sussurros e promessas silenciosas. Foi o tipo de intimidade que vai além do físico. Uma fusão de almas que o ritual nunca poderia ter criado, apenas reconhecido. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados nos lençóis de seda, o laço de mate estava completamente formado. Um fio dourado e incandescente conectando dois corações, duas almas, duas metades de um todo. Kailan nunca se sentira tão completo em toda a sua vida. E foi exatamente por isso que acordar sozinho foi como ter o coração arrancado do peito. De volta ao presente. Então ela simplesmente desapareceu. Silas concluiu, processando toda a história. Sabendo que era sua mate, sentindo o laço. Kailan assentiu rigidamente, ainda olhando pela janela para o reino que se estendia além. E levou meu coração com ela. Silas colocou uma mão firme no ombro de seu rei. Então vamos trazê-la de volta. Mobilizarei os melhores rastreadores. Enviarei cavaleiros para cada vila, cada... Não. A voz de Kailan era assustadoramente calma agora. Calma demais. Eu vou pessoalmente. Meu lobo pode seguir o rastro melhor do que qualquer rastreador. Eu vou encontrá-la. E quando encontrar... Seus olhos brilharam em dourado novamente. Vou descobrir por que ela fugiu. E vou garantir que nunca mais fuja de mim novamente. Ele se virou para o Beta, a autoridade real voltando à sua postura. Reúna uma unidade de elite. 10 dos melhores guerreiros. Partimos em 1 hora. Silas assentiu e se virou para sair, mas parou na porta. Kailan. E se ela tiver uma boa razão? Para ter fugido? O rei pegou sua espada do suporte na parede, amarrando-a à cintura. Então ela deveria ter confiado em mim o suficiente para me contar. Somos mates, Silas. Mates não fogem. Mates lutam juntos. Ele olhou uma última vez para a cama onde, horas antes, o mundo inteiro havia feito sentido. Mas ela fugiu. E agora eu vou caçá-la até os confins deste reino se for preciso. Enquanto isso, a quilômetros dali, Lyra caminhava por uma estrada empoeirada com o coração despedaçado. Cada passo que a afastava dele era agonia física. O laço puxava, gritava, implorava para que ela voltasse. Seu lobo interior, aquela parte dela que nunca havia manifestado antes daquela noite, uivava em desespero. Mas ela não podia voltar. As palavras da anciã ecoavam em sua mente, sussurradas secretamente no templo momentos antes do ritual começar. Criança de sangue prateado, ouça bem. O laço que se formará esta noite é verdadeiro, mas há um preço. A maldição do reino dividido ainda permanece. Se o rei descobrir quem você realmente é antes da 3ª lua nova, ambos morrerão. A única forma de quebrá-la é através de sangue e sacrifício. Fuja, ou condene a ambos. Lyra não entendia completamente. Sangue prateado? Reino dividido? Ela era apenas uma órfã, uma curandeira sem nome.
mas a dor no peito da anciã quando a velha mulher tocou sua mão era real. O aviso era real. E então Lyra fez a única coisa que podia fazer para salvar o homem que acabara de se tornar sua razão de viver. Ela fugiu. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto caminhava. Ela podia sentir ele. Através do laço, ela podia sentir o despertar dele. A confusão, a dor, a raiva. Me perdoe. Ela sussurrou para o alto. Mas eu prefiro quebrar meu próprio coração do que ver você morrer por minha causa. Atrás dela, no horizonte, ela podia ver a fumaça das chaminés do castelo. E dentro de seu peito, ela podia sentir o momento exato em que ele decidiu caçá-la. O laço vibrou com determinação feroz. Ele estava vindo. E Lyra sabia que não tinha muito tempo antes que ele a encontrasse. A questão era: o que aconteceria quando ele descobrisse a verdade? O sol mal havia nascido quando Kylan reuniu sua unidade de elite no pátio principal do castelo. 10 guerreiros. Os melhores rastreadores de Valtara. Homens e mulheres que haviam caçado desertores através de montanhas nevadas, que haviam perseguido invasores por pântanos traiçoeiros, que nunca falhavam em trazer de volta aquilo que o rei ordenava. Mas nenhum deles jamais havia visto seu alfa assim. Kylan estava no centro do pátio, já vestido com roupas de viagem, couro escuro e resistente no lugar das vestes reais. Sua espada pendia do quadril, e uma capa pesada cobria seus ombros largos. Mas era a expressão em seu rosto que fazia até os guerreiros mais experientes hesitarem. Olhos dourados, não âmbar, dourado puro e brilhante. O lobo estava tão próximo da superfície que todos podiam sentir o poder predador emanando dele em ondas palpáveis. Silas se aproximou, carregando um mapa da região. Os preparativos estão completos. Temos provisões para 2 semanas. E enviei mensageiros para todas as vilas num raio de 100 quilômetros. Se alguém a viu, saberemos. Kylan pegou o mapa, mas seus olhos não focaram nas linhas desenhadas. Em vez disso, ele fechou os olhos e inalou profundamente, como se pudesse sentir o cheiro dela mesmo através da distância. E talvez pudesse. O laço ainda pulsava em seu peito. Fraco, distante, mas inegavelmente real. Como uma bússola apontando para o norte, ele podia sentir a direção geral. Sudoeste. Ela estava indo para sudoeste. Ela foi para a região de Arbor. Kylan declarou, apontando no mapa. Começaremos por lá. Um dos rastreadores, uma mulher de cabelos ruivos chamada Vera, franziu a testa. Majestade, Arbor tem dezenas de vilas, sem uma pista mais concreta. Eu sou a pista. Os olhos de Kellan se abriram, fixando-se nela com intensidade que fez a guerreira recuar instintivamente. Meu lobo pode seguir o rastro dela. Vocês estão aqui para me apoiar, não para questionar. Vera inclinou a cabeça rapidamente. Sim, majestade. Kylan montou em seu cavalo negro. Shadowmere. Um garanhão tão temperamental quanto seu dono. O animal bufou, sentindo a agitação de seu cavaleiro. Partimos agora. Kylan ordenou. E não paramos até eu tê-la de volta. Enquanto o grupo galopava para fora dos portões do castelo, ninguém notou a figura observando da torre mais alta. Morgana estava na janela de sua câmara, os olhos verdes estreitados enquanto assistia o rei partir. Seus dedos apertavam o parapeito de pedra com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. 3 dias. 3 dias desde que aquela camponesa arruinara tudo. Morgana havia passado anos cultivando sua posição na corte. Anos se tornando indispensável. Anos esperando que Kylan finalmente a visse não apenas como conselheira, mas como a rainha que ela nascera para ser. E então, uma curandeira qualquer apareceu do nada e roubou tudo em uma única noite. Não. Morgana cerrou os dentes. Isso não terminaria assim. Ela se virou e caminhou até uma mesa onde diversos pergaminhos estavam espalhados. Registros ancestrais. Linhagens antigas. Ela havia passado a noite inteira pesquisando, procurando qualquer informação sobre aquela tal de Lyra. E havia encontrado algo.
Algo impossível. Seus dedos traçaram uma passagem em um texto desbotado. A última luna prateada desapareceu na grande divisão, mas profetizou-se que seu sangue retornaria quando as 3 luas se alinhassem novamente. Morgana riu, mas era um som sem humor. Sangue prateado. Claro. Ela sussurrou para si mesma. Por isso o laço se formou tão rápido. Por isso ele está tão obcecado. Ela pegou outro pergaminho. Este sobre a maldição do reino dividido. Uma maldição que mantinha o poder real limitado, que impedia que o verdadeiro governante assumisse o trono pleno. Se aquela garota realmente fosse descendente da luna prateada, se ela despertasse seu poder, Morgana amassou o pergaminho em seu punho. Não. Isso não vai acontecer. Ela caminhou até uma pequena mesa lateral, onde uma gaiola dourada repousava. Dentro, um corvo de olhos vermelhos a observava com inteligência antinatural. Encontre-a. Morgana sussurrou para a criatura. Encontre-a antes dele. E me traga sua localização exata. O corvo grasnhou, e quando ela abriu a gaiola, voou pela janela em direção ao sudoeste. Morgana sorriu. Um sorriso frio e calculado. Se ela não podia ter Kaylan, ninguém teria. Lyra cambaleava pela estrada empoeirada, cada passo uma batalha contra seu próprio corpo. A dor era constante agora. Não apenas emocional, mas física. O laço de mate não era feito para ser rompido ou ignorado. Era uma conexão viva, pulsante, que demandava proximidade. E cada quilômetro que ela colocava entre si e Kaylan era como ter cacos de vidro se movendo através de suas veias. Seu peito ardia, sua cabeça latejava, e pior de tudo, ela podia sentir ele. Através do laço, mesmo enfraquecido pela distância, ela sentia a dor dele, a fúria, o desespero. Era como estar presa dentro da mente de outra pessoa, experimentando sua agonia em segunda mão. Por favor, perdoe-me. Ela pensou, como se ele pudesse ouvi-la através da conexão. Por favor, entenda que estou fazendo isso por nós. Mas tudo que ela recebia de volta era uma onda de determinação feroz. Ele estava caçando. E ele não pararia. Lyra tropeçou e quase caiu, pegando-se no último momento contra uma árvore ao lado da estrada. Suas pernas tremiam. Ela não tinha comido adequadamente em dias, apenas o que conseguia pegar em vilas, movendo-se rapidamente antes que alguém a reconhecesse. Você não vai chegar muito longe assim, criança. Lyra girou bruscamente, o coração disparando. Uma mulher idosa estava parada a alguns metros à frente, apoiada em um cajado retorcido. Ela usava mantos de viagem marrons e um capuz que sombreava seu rosto, mas Lyra podia ver olhos penetrantes observando-a. Eu estou bem. Lyra mentiu, tentando se endireitar. A mulher riu suavemente. Mentirosa. Você está quase desmaiando. O laço de mate está te consumindo e você não tem ideia do perigo que está correndo. Lyra congelou. Como você... Sou uma curandeira, assim como você. A mulher se aproximou, seus movimentos surpreendentemente ágeis para alguém de sua aparente idade. E reconheço uma irmã em necessidade quando vejo uma. Ela puxou o capuz para trás, revelando um rosto marcado por rugas, mas com olhos afiados e gentis. Meu nome é Elara, e você, minha querida, precisa de ajuda desesperadamente. Lágrimas brotaram nos olhos de Lyra. Fazia tanto tempo desde que alguém havia oferecido bondade sem expectativas. Eu não posso parar. Ele está vindo. Se ele me encontrar, então precisamos garantir que quando ele te encontrar, você esteja forte o suficiente para enfrentar o que vem pela frente. Elara estendeu a mão. Há uma casa segura a meio-dia de caminhada. A Irmandade das Curandeiras mantém refúgios por todo o reino. Venha. Você precisa de descanso, comida e respostas. Respostas? Lyra piscou. Sobre o quê? Os olhos de Elara se tornaram sombrios. Sobre quem você realmente é. E sobre a maldição que pesa sobre seu destino.
A casa segura era uma cabana escondida no meio de uma clareira protegida por árvores antigas. De fora, parecia abandonada. Por dentro, era aconchegante e bem mantida, com ervas secas penduradas das vigas e prateleiras cheias de potes de remédios. Outras 3 mulheres estavam lá, todas curandeiras, todas parte da Irmandade. Elas receberam Lyra com cuidado silencioso, preparando uma refeição quente e um chá que ajudou a aliviar um pouco da dor do laço. Elara sentou-se em frente a Lyra perto da lareira, seus olhos estudando a jovem com intensidade. Você sabe o que é uma luna prateada? Elara perguntou sem rodeios. Lyra balançou a cabeça. Eu ouvi a anciã do templo mencionar algo sobre sangue prateado, mas eu não entendo. Sou apenas uma órfã. Meus pais morreram quando eu era bebê. Seus pais não morreram. Elara disse suavemente. Eles foram assassinados. Durante a Grande Divisão, há 23 anos. O mundo de Lyra pareceu inclinar. O quê? Elara suspirou, pegando um livro antigo de uma prateleira próxima. Ela o abriu em uma página marcada, revelando uma ilustração desbotada de uma mulher com cabelos negros e olhos violeta, usando uma coroa de prata. A luna prateada era a verdadeira governante de Valtara. Não o rei Alfa, mas sua companheira. O equilíbrio do reino dependia dos dois: força e sabedoria, poder e cura. Mas há 200 anos, uma conspiração separou o poder. A linha das lunas foi caçada e exterminada, e uma maldição foi lançada para garantir que nunca pudesse ser reunida. Lyra olhou para a ilustração. A mulher. Poderia ser ela. As semelhanças eram assustadoras. A última luna prateada foi sua ancestral, muitas gerações atrás. Elara continuou. Ela escapou do massacre, mas a maldição a seguiu. E essa maldição foi passada através do sangue, dormindo, esperando. A maldição do reino dividido. Lyra sussurrou, lembrando-se das palavras da anciã. Sim, a maldição diz que se o rei Alfa descobrir a identidade da verdadeira luna antes do tempo certo, ambos morrerão. É uma proteção, mas também uma prisão, porque sem a luna, o reino permanece dividido, fraco, incompleto. Lyra apertou as mãos em punhos. Então o que eu faço? Como quebro isso? Elara fechou o livro lentamente. Há apenas 2 formas. A primeira é esperar até a 3ª lua nova, quando o alinhamento do festival terminar completamente e o poder ritual se dissipar. Então, a revelação será segura. E quanto tempo até a 3ª lua nova? 15 dias. 15 dias fugindo. 15 dias de dor. 15 dias sentindo ele caçá-la enquanto ela não podia explicar por quê. E a segunda forma? Lyra perguntou, já temendo a resposta. Os olhos de Elara se encheram de tristeza. Sacrifício de sangue. Você desperta seu poder de luna através de uma situação de morte iminente, sua ou dele. O poder latente em seu sangue se manifesta para quebrar a maldição. Mas o preço pode ser alto demais. Lyra fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Por quê? Por que o destino faria isso? Dar-me um mate apenas para tornar impossível estar com ele? O destino não é cruel, criança. Uma das outras curandeiras falou. Uma mulher mais jovem com cabelos castanhos. Ele está testando. Amor verdadeiro não é sobre facilidade. É sobre escolhas. E você já fez a escolha mais difícil. Protegê-lo, mesmo que isso signifique sua própria dor. Elara colocou uma mão no ombro de Lyra. Você pode ficar aqui esta noite. Descansar. Recuperar forças. Mas amanhã, você precisará decidir. Continuar fugindo pelos próximos 15 dias ou enfrentar o que está vindo. Ele não vai parar. Lyra sussurrou. Eu posso senti-lo. Ele não vai desistir até me encontrar. Não. Elara concordou. Um alfa que encontrou sua verdadeira mate nunca desiste. E um rei alfa. Ele queimará o mundo inteiro para trazê-la de volta. Lyra olhou para o fogo crepitante, vendo as chamas dançarem. Em algum lugar lá fora, Kailan estava se aproximando. Ela podia sentir através do laço
mais perto a cada hora, e pela primeira vez, ela se perguntou se fugir realmente era a resposta, ou se enfrentar a maldição juntos seria a única forma de quebrá-la. Kaylan galopava pela estrada como um homem possuído. Arbor estava a apenas algumas horas de distância agora. Ele podia sentir. O cheiro dela estava mais forte aqui. Lavanda selvagem misturada ao cheiro de terra e folhas. Ela havia passado por esta estrada, recentemente. Seu lobo uivava dentro dele, arranhando para ser libertado. Encontrar, caçar, reclamar. Majestade! Vera galopou ao seu lado. Precisamos descansar. Os cavalos estão exaustos e já viajamos por... Não! Kaylan rosnou, seus olhos brilhando dourado. Ela está perto. Eu posso sentir. Não vamos parar. Silas se aproximou do outro lado, sua voz firme, mas gentil. Kaylan, irmão, você precisa pensar claramente. Se chegamos até ela enquanto você está assim... Ele gesticulou para o estado quase feral de seu alfa. Você pode assustá-la ainda mais. Kaylan puxou as rédeas bruscamente, fazendo Shadowmere relinchas e parar. Ele girou para Silas, e por um momento, o Beta pensou que seu rei iria atacá-lo. Mas então Kaylan fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os abriu novamente, havia mais controle ali. Ainda intenso, mas controlado. Você está certo. Ele admitiu com relutância. Mas não pararemos por muito tempo. 1 hora. Descansem os cavalos, comam algo. Então continuamos. O grupo desmontou próximo a um riacho. Os guerreiros começaram a preparar um acampamento improvisado, enquanto Silas se aproximou de Kaylan, que estava afastado, olhando para sudoeste como se pudesse ver através das árvores. O que acontecerá quando você a encontrar? Silas perguntou calmamente. Eu a trarei de volta. Kaylan respondeu automaticamente. E se ela não quiser voltar? Os olhos de Kaylan se viraram para ele, perigosos. Ela é minha Mate. Ela não tem escolha. Todo mundo tem escolha, Kaylan. Silas disse, arriscando a ira de seu alfa. Mesmo Mates, especialmente Mates. O laço não funciona através de força. Funciona através de confiança. Ela quebrou minha confiança quando fugiu. Ou... Silas pausou. Ela está protegendo algo. Ou protegendo você. Você não acha estranho? Uma mulher que claramente sentia o laço tanto quanto você, que passou aquela noite com você sabendo o que significava. E então, foge ao amanhecer? Não faz sentido a menos que haja algo maior acontecendo. Kaylan cerrou a mandíbula. Ele havia pensado nisso. Repetidamente. As últimas palavras dela antes de dormirem ecoavam em sua mente. Destino nem sempre significa final feliz. Às vezes significa sacrifício. O que ela quis dizer com isso? Quando eu a encontrar, Kaylan disse lentamente. Vou ouvi-la. Vou deixá-la explicar. Mas ela virá comigo. Para onde quer que ela precise ir, seja lá o que ela esteja fugindo. Enfrentaremos juntos. Silas assentiu. Isso é tudo o que eu peço. Foi então que um dos rastreadores gritou. Majestade! Encontrei algo! Kaylan estava ao lado do homem em segundos. O rastreador apontava para algo pendurado em um galho baixo de uma árvore perto da estrada. Um lenço, branco com bordas de prata. Kaylan o pegou com mãos trêmulas. O cheiro dela estava impregnado no tecido, tão forte que fez seu lobo rugir em reconhecimento. Ele pressionou o lenço contra o rosto, inalando profundamente. Ela estivera ali, bem ali. Talvez apenas horas atrás. A vila de Arbor está a apenas 10 quilômetros, Vera disse, estudando o mapa. Se ela estava aqui, provavelmente procurava abrigo ou provisões lá. Kaylan dobrou o lenço cuidadosamente e o guardou dentro de sua túnica, contra o peito, perto do coração. Então é para lá que vamos. Ele disse, uma promessa perigosa em sua voz. E desta vez, eu não a deixarei escapar. Enquanto remontavam, nenhum deles notou o corvo de olhos vermelhos observando de uma árvore próxima. A criatura grasnou uma vez,
Depois voou de volta para o norte, carregando a informação que Morgana tanto desejava. A caçada estava se intensificando, e o perigo estava apenas começando. Naquela noite, na casa segura, Lyra acordou de um pesadelo. Ela havia sonhado com fogo, com sangue, com Cailan caindo enquanto ela gritava, incapaz de alcançá-lo. Seu peito ardia onde o laço pulsava. Ela pressionou a mão contra ele, ofegante. E então ela sentiu. Ele estava mais perto. Muito mais perto. O laço vibrava com proximidade crescente. Elara apareceu na porta, uma vela na mão. Você sentiu também. Lyra assentiu, lágrimas nos olhos. Ele está vindo. Amanhã, talvez depois de amanhã, ele vai me encontrar. Então você precisa decidir, criança. Continua fugindo? Elara disse suavemente. Ou fica e enfrenta o destino de frente. Lyra olhou para suas mãos. Mãos de curandeira. Mãos que haviam salvado vidas, mas que tremiam agora com medo. Mas então ela pensou em Cailan, em como ele a segurava, em como a olhava, em como, pela primeira vez em sua vida, ela sentira que pertencia a algum lugar, a alguém. Se eu continuar fugindo, Lyra sussurrou, a maldição nunca será quebrada, o reino permanecerá dividido, e ele nunca entenderá por quê. Não. Lyra ergueu o queixo. Elara concordou, uma nova determinação se formando em seu peito. Então eu fico. Quando ele me encontrar, eu contarei a verdade. E enfrentaremos a maldição juntos, como deveria ter sido desde o início. Elara sorriu tristemente. Essa é a escolha de uma verdadeira Luna. Mas prepare-se, criança, porque a tempestade está vindo, e não será apenas seu rei que você enfrentará. Lá fora, o corvo de olhos vermelhos grasnou na escuridão, e em algum lugar entre eles, Morgana sorria. A peça final do tabuleiro estava se movendo para o lugar, e o sangue logo seria derramado. A floresta de Thornwood era conhecida por engolir viajantes imprudentes. Suas árvores milenares se erguiam como sentinelas sombrias, seus galhos entrelaçados formando um dossel tão denso que mesmo ao meio-dia a luz do sol mal penetrava. Diziam que a floresta tinha memória, que guardava os segredos de reis mortos e batalhas esquecidas, e que aqueles que entravam sem respeito nunca mais eram vistos. Lyra não tinha escolha senão atravessá-la. Fazia 5 dias desde que fugira do castelo. 5 dias de caminhada exaustiva, parando apenas quando seu corpo ameaçava colapsar. 5 dias de dor tão intensa que ela às vezes desejava que o laço simplesmente se rompesse de uma vez, mesmo que isso significasse sua morte. Mas o laço não se rompia. Ele apenas se esticava, puxava, queimava. E a cada hora que passava, ela sentia Cailan mais perto. Lyra tropeçou sobre uma raiz exposta, pegando-se contra o tronco áspero de uma árvore. Sua respiração saía em ofegantes irregulares, e manchas escuras dançavam em sua visão. O chá que Elara lhe dera ajudara por um tempo, mas o efeito estava desaparecendo. A dor no peito era como ter brasas vivas queimando por dentro. Não era apenas emocional, era visceralmente física. Cada batida de seu coração enviava ondas de agonia através do laço partido, lembrando-a do que estava negando a si mesma. A ele. Através da névoa de dor, ela podia sentir as emoções dele vazando pelo laço. Determinação férrea, fúria contida. E por baixo de tudo, medo. Medo de que ele nunca a encontrasse. Medo de que quando o encontrasse, ela o rejeitasse de novo. Eu não te rejeitei. Ela pensou desesperadamente, como se ele pudesse ouvi-la. Eu te protegi. Por que você não entende? Mas claro que ele não entendia. Como poderia? Ela havia fugido sem explicações, deixando apenas confusão e dor em seu rastro. Lyra forçou seus pés a continuarem se movendo. A casa segura estava a apenas mais alguns quilômetros. Elara dissera que havia outra irmã da Irmandade do outro lado da floresta. Uma curandeira chamada Thea, que poderia ajudá-la a decidir os próximos passos. Mas Lyra já sabia qual seria sua decisão. Ela pararia de fugir. Não hoje.
Ela precisava chegar ao outro lado da floresta primeiro, encontrar um lugar seguro onde pudesse finalmente enfrentá-lo, sem o risco imediato da maldição. Mas logo. Muito em breve. Porque fugir estava matando-a. E se ela morresse antes de explicar, antes de ele entender, ele nunca saberia que tudo foi por amor. Um galho estalou atrás dela. Lyra congelou, seu coração disparando. Lentamente ela se virou. A floresta estava silenciosa, quieta demais. Até os pássaros haviam parado de cantar. Outro galho. Mais próximo desta vez. Quem está aí? Lyra chamou, sua voz soando mais corajosa do que se sentia. Sua mão foi instintivamente para a pequena faca que carregava. Uma ferramenta de curandeira, não uma arma. Mas era tudo o que tinha. Por um longo momento, nada. Apenas o silêncio opressivo da floresta. E então ela ouviu. Passos. Pesados. Deliberados. Múltiplos. Lyra começou a recuar, seu pulso acelerado. Não era Kylan. Ela saberia se fosse ele. O laço teria explodido em reconhecimento. Mas quem quer que fosse, não estava tentando ser discreto. 3 figuras emergiram das sombras entre as árvores. Homens grandes, vestidos com armaduras de couro escuro e armas na cintura. Seus rostos estavam parcialmente cobertos por capuzes, mas ela podia ver olhos frios e calculados observando-a como predadores avaliando presa. Mercenários. Olha só o que temos aqui. Um deles disse, sua voz arrastada e desagradável. Uma mocinha sozinha na floresta. Perdida, pequena? Lyra apertou o cabo da faca. Deixem-me passar. Eu não tenho nada de valor. O segundo mercenário riu. Oh, mas você tem. Você tem algo que nossa contratante quer muito. Sua cabeça. O sangue de Lyra gelou. Contratante. Alguém pagara por ela. Não façam isso. Ela disse, tentando manter a voz firme. Vocês não entendem quem eu sou. Se me machucarem, o Rei Alpha não vai encontrar nada além de cinzas quando terminarmos. O terceiro mercenário interrompeu, desembainhando uma espada. Nossa contratante foi muito clara. Você não pode viver. E para garantir... Ela quer prova. Eles avançaram. Lyra virou e correu. Seu corpo protestou imediatamente, exausto, dolorido, fraco demais para uma corrida. Mas o instinto de sobrevivência a impulsionou para frente. Ela desviou de árvores, pulou sobre raízes, seu coração batendo tão forte que ela pensou que ele explodiria. Atrás dela, os mercenários a perseguiam. Não correndo, andando. Como caçadores que sabiam que sua presa logo cansaria. E estavam certos. Lyra tropeçou, caindo de joelhos no chão coberto de folhas. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. A dor do laço, a exaustão, o medo, tudo colidiu de uma vez. Os mercenários a alcançaram, formando um círculo ao seu redor. Poderia ter sido rápido. O líder disse, levantando sua espada. Mas você correu. Agora vai doer. Lyra fechou os olhos, seu último pensamento sendo de Kylan. De como ela queria ter tido mais tempo. De como ela queria ter sido forte o suficiente para ficar. Me perdoe. Ela pensou através do laço, sabendo que ele não ouviria, mas precisando dizer de qualquer forma. Me perdoe, meu Alpha. A espada começou a descer. E então, o mundo explodiu em fúria dourada. Kylan estava a quilômetros de distância quando sentiu. Dor. Terror absoluto. Não dele, dela. Através do laço, tão intenso que ele quase caiu de seu cavalo. Lyra! O nome saiu como um rugido selvagem. Seu lobo explodiu para a superfície. Não uma transformação completa. Ele manteve forma humana. Mas seus olhos brilharam dourado puro. Suas garras emergiram. E poder predador emanou dele em ondas que fizeram os cavalos ao redor relincharem em pânico. Kylan! Silas gritou. O que? Ela está em perigo! Kylan não esperou. Ele golpeou os flancos de Shadowmere, e o cavalo disparou para a frente como se fosse o próprio vento. O resto da unidade lutou para acompanhar, mas Kylan estava além de razão agora. Seu lobo havia assumido o comando.
guiado apenas por um instinto primordial: proteger Amate. Ele seguiu o laço como uma linha de fogo através de seu peito, ignorando o caminho, cortando direto através da floresta densa. Galhos chicoteavam seu rosto, mas ele não sentia. Thornwood tentou impedi-lo, mas ele era um rei alfa. A floresta se curvou à sua vontade ou foi destruída em seu caminho. E então ele a sentiu. Tão perto, tão perigosamente perto. Kylan pulou de Shadowmere antes mesmo de o cavalo parar completamente, aterrissando em uma corrida que se transformou em algo entre humano e lobo. Mais rápido, mais forte, imparável. Ele estourou através das árvores bem quando a espada começava a cair. O mercenário não teve chance. Kylan o atingiu com a força de um trem desgovernado, suas garras rasgando através da armadura de couro como se fosse papel. O homem voou para trás, batendo contra uma árvore com força suficiente para quebrá-la. Os outros 2 mercenários giraram, espadas levantadas, mas congelaram ao ver o que estava diante deles. O rei Alfa de Valtara, olhos dourados brilhando como sóis, garras gotejando sangue, uma aura de poder tão intensa que o próprio ar parecia vibrar ao seu redor. E atrás desse poder, fúria absoluta. Vocês ousaram tocar nó que é meu. Cada palavra saiu como um rosnado gutural. Um dos mercenários teve o bom senso de tentar fugir. Kellan o alcançou em 3 passos, agarrando-o pela garganta e arremessando-o contra uma árvore com força que fez o tronco rachar. O último mercenário largou a espada, mãos levantadas. Espere! Espere! Nós estávamos apenas seguindo ordens. Uma mulher nos contratou, uma nobre do castelo. Kylan avançou, cada passo deliberado e aterrorizante. Nome. Eu não sei. Ela usava capuz, pagou em ouro, disse apenas para matar a curandeira antes que você a encontrasse. A mente de Kylan processou isso através da névoa de fúria. Alguém de dentro do castelo. Alguém que sabia sobre Lyra. Mas isso poderia esperar. Ele se virou, deixando o mercenário vivo por enquanto, e sua atenção foi completamente para a figura ajoelhada no chão. Lyra. Ela estava encolhida, braços envoltos ao redor de si mesma, tremendo violentamente. Seus olhos violeta estavam arregalados em choque, olhando para ele como se não pudesse acreditar que ele era real. Kylan caiu de joelhos ao lado dela, suas garras se retraindo instantaneamente. Lyra. Sua voz saiu rouca, toda a fúria evaporando, substituída por preocupação crua. Você está ferida? Eles te machucaram? Ela balançou a cabeça mutuamente, ainda tremendo. Sem pensar, Kylan a puxou para seus braços, esmagando-a contra seu peito. O laço explodiu em vida ao toque, cantando em reconhecimento e alívio. A dor que os consumira por dias evaporou instantaneamente, substituída por aquecimento e completude. Lyra soluçou contra ele, seus dedos agarrando sua túnica como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Você veio. Você realmente veio. Claro que eu vim. Kylan murmurou contra seus cabelos, inalando aquele cheiro de lavanda selvagem que o perseguira por dias. Você é minha. Eu sempre viria. Por um longo momento, eles apenas se seguraram, o mundo ao redor desaparecendo. O laço pulsava entre eles, reparando-se, fortalecendo-se, como se tentasse compensar o tempo perdido. Mas então a realidade voltou. Kylan a afastou gentilmente, suas mãos emoldurando seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Seus olhos, ainda com um brilho dourado residual, queimavam com intensidade. Por quê? A pergunta saiu simples, mas carregada de dor. Por que você fugiu de mim? Lágrimas escorreram pelo rosto de Lyra. Eu não posso explicar ainda. Por favor, você tem que confiar em mim. Eu tinha uma razão, uma boa razão. Então me diga qual é. Eu não posso. Não aqui. Não agora. Se eu te contar, nós... Ela mordeu o lábio, mais lágrimas caindo. Por favor,
Apenas me dê mais alguns dias. Até a terceira lua nova. Então eu posso te contar tudo. Cailan cerrou a mandíbula, frustração e confusão brigando em seu peito. Você está me pedindo para confiar em você cegamente. Depois de você fugir sem explicações. Depois de me fazer sentir como se meu coração tivesse sido arrancado. Eu sei, Lyra sussurrou. Eu sei o que estou pedindo é injusto, mas eu juro por tudo que é sagrado. Eu fugi para te proteger. Para nos proteger. E se você me der apenas mais alguns dias, eu prometo que você entenderá tudo. Ele a estudou por um longo momento, e então, lentamente, ele viu. Por trás do medo em seus olhos, por trás da dor, havia verdade. Ela realmente acreditava que estava protegendo-o. De quê? Ele não sabia. Mas ela acreditava. Antes que Cailan pudesse responder, Silas e o resto da unidade chegaram, cavalos parando bruscamente. Eles avaliaram a cena rapidamente. Os mercenários mortos e feridos, seu rei ajoelhado com a mulher que haviam caçado em seus braços. Silas desmontou, aproximando-se cautelosamente. Cailan, está tudo bem? Interrogue aquele. Cailan apontou para o mercenário sobrevivente sem tirar os olhos de Lyra. Descubra quem o contratou. Cada detalhe. Sim, majestade. Cailan se levantou, puxando Lyra consigo. Ela cambaleou, e ele percebeu o quanto ela estava fraca, exausta. Sem pensar 2 vezes, ele a pegou no colo. Lyra ofegou. Eu posso andar? Não, você não pode. Sua voz não deixava espaço para argumentos. Você mal está de pé. Quando foi a última vez que comeu adequadamente? Dormiu? Ela não respondeu, e isso foi resposta suficiente. Cailan a carregou até Shadowmere, montando com ela segura contra seu peito. O cavalo bufou, mas aceitou o peso extra. Voltamos para o castelo. Ele ordenou ao grupo. Não. Lyra se retesou em seus braços. Por favor, não o castelo. Não ainda. Eu preciso de tempo. Por favor. Cailan olhou para ela, para o pânico genuíno em seus olhos. Ele não entendia. Não entendia nada disso, mas ele podia sentir através do laço. Ela não estava mentindo. Ela realmente estava aterrorizada de algo. Há uma pousada. Silas sugeriu, lendo a situação. Há 3 horas daqui na vila de Ravencross. Ela pode descansar lá. E podemos manter guarda. Cailan assentiu lentamente. Está bem. A pousada. Mas depois... Ele olhou para Lyra. Depois você vai me contar tudo. Sem mais segredos. Sem mais fugas. Você me deve pelo menos isso. Lyra assentiu, fechando os olhos e se permitindo afundar contra ele. Pela primeira vez em dias, a dor do laço havia cessado. Estar em seus braços era como voltar para casa. Mas ela sabia que o alívio era temporário. Porque a maldição ainda permanecia. E o tempo estava se esgotando. Morgana estava em seus aposentos quando o corvo retornou. A criatura pousou em sua janela, grasnando agitadamente. Mas havia algo errado. O pássaro estava ferido. Uma asa quebrada, penas manchadas de sangue. O que aconteceu? Morgana se aproximou, pegando o corvo gentilmente. Através do vínculo mágico que compartilhavam, ela viu imagens fragmentadas do ataque, dos mercenários, e de Cailan chegando como uma tempestade de fúria, destruindo tudo em seu caminho. Ele a encontrara e salvara. Morgana atirou uma taça contra a parede, o vidro se estilhaçando. Não! Seu plano havia falhado. Os mercenários eram incompetentes. E agora Cailan estava com ela, provavelmente mais obcecado que antes depois de salvá-la. Mas então Morgana se acalmou. Respirou fundo, pensou. Ainda havia tempo. A maldição ainda era segredo. E se ela não podia matar a garota diretamente, ela poderia garantir que a verdade fosse revelada no momento errado. Morgana caminhou até sua escrivaninha, pegando um pergaminho. Ela escreveria para o Conselho dos Anciãos. Revelaria as descobertas sobre o sangue prateado. Forçaria uma confrontação antes que a terceira lua nova chegasse.
Se ela não podia ter Kaylan, ela garantiria que ninguém teria, mesmo que isso significasse a morte dele. Um sorriso frio curvou seus lábios enquanto ela começava a escrever. Na pousada em Haven Cross, Lyra acordou em uma cama macia pela primeira vez em dias. Por um momento, ela estava desorientada. Então tudo voltou. Os mercenários, Kaylan salvando-a, a jornada até aqui. Ela se sentou lentamente, percebendo que estava vestindo um camisão limpo. Alguém a havia lavado e trocado enquanto dormia. Provavelmente uma das mulheres da pousada. A porta se abriu suavemente. Kaylan entrou carregando uma bandeja com comida. Quando viu que ela estava acordada, algo passou por seu rosto. Alívio, esperança e aquela intensidade constante que ela estava começando a reconhecer. Você dormiu por 10 horas. Ele disse colocando a bandeja ao lado da cama. Deve estar faminta. Lyra percebeu que estava. Ela começou a comer, e Kaylan sentou-se em uma cadeira próxima, observando em silêncio. Quando ela terminou, ele finalmente falou. 9 dias. Ela piscou. O quê? Faltam 9 dias até a terceira lua nova. Seus olhos âmbar a estudavam intensamente. Você disse que me contaria tudo, então. Então eu vou esperar. 9 dias. Mas Lyra... Ele se inclinou para a frente. Você não foge de mim novamente. Você fica onde eu possa te proteger. Esses mercenários não estavam agindo sozinhos. Alguém quer você morta. E até descobrirmos quem e por quê, você não sai de minha vista. Lyra queria argumentar. Queria dizer que ficar perto dele tornava a maldição mais perigosa. Mas ela também sabia que ele estava certo. Alguém tentara matá-la. E sozinha, ela era vulnerável. Está bem. Ela concordou suavemente. 9 dias. Então eu te conto tudo. Kaylan assentiu, alguma tensão deixando seus ombros. Ele se levantou para sair, mas Lyra o chamou. Kaylan? Ele parou, olhando por cima do ombro. Obrigada, ela disse, sua voz quebrada com emoção. Por vir. Por me salvar. Por não desistir de mim. Algo aqueceu em seus olhos. Ele voltou, inclinando-se para beijar sua testa gentilmente. Eu nunca desistiria de você, ele murmurou contra sua pele. Você é minha Mate. Minha outra metade. E não importa quantos reinos eu tenha que atravessar, quantos inimigos eu tenha que destruir, eu sempre vou te encontrar. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Mesmo quando você souber a verdade, ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. Especialmente quando eu souber a verdade. E naquele momento, Lyra se permitiu acreditar. Talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem enfrentar a maldição juntos. E sobreviver. Mas no castelo, a carta de Morgana estava sendo selada. E o destino já estava em movimento. A tempestade estava vindo. E sangue logo seria derramado. Os 9 dias passaram rápido demais. Keelan e Lyra permaneceram na pousada de Ravencross, guardados pela unidade de elite. Durante o dia, eles conversavam sobre coisas pequenas, seguras. Ele contava histórias de sua infância como príncipe herdeiro. Ela compartilhava memórias de suas viagens como curandeira. Eles evitavam cuidadosamente o peso do não dito que pairava entre eles. Durante as noites, eles dormiam em quartos separados. Uma tortura doce agora que o laço estava tão forte. Cada parede entre eles parecia uma barreira impossível. Mas Kaylan respeitou o espaço dela, mesmo que seu lobo uivasse em protesto. Silas havia interrogado o mercenário sobrevivente exaustivamente. A descrição da nobre de capuz era vaga, mas uma coisa era clara. Alguém de dentro do castelo queria Lyra morta. Alguém com recursos e motivação. E conforme os dias passavam, Keelan percebia mudanças sutis em Lyra. Ela estava ficando mais forte, não apenas fisicamente. Havia uma luz diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes. Na 8ª noite, ela veio até ele. Kaylan estava na varanda de seu quarto, olhando para a lua crescente no céu.
Apenas mais uma noite. Amanhã seria a terceira lua nova. Amanhã ele finalmente saberia a verdade. A porta se abriu suavemente atrás dele. Ele não precisou se virar para saber quem era. O laço cantava em reconhecimento. Não consegue dormir? Ele perguntou, ainda olhando para o céu. Não. A voz de Lyra era suave. Ela se aproximou, ficando ao seu lado na varanda. Amanhã muda tudo. Eu sei. Silêncio por um momento. Então Lyra falou, sua voz mal acima de um sussurro. Você tem medo? Do que eu possa te contar? Kailan finalmente olhou para ela. A luz da lua iluminava seu rosto, fazendo seus olhos violeta brilharem como joias. Mesmo depois de dias juntos, a visão dela ainda tirava seu fôlego. Não tenho medo da verdade, ele disse. Tenho medo de perdê-la por causa dela. Lyra fechou os olhos, lágrimas escapando. Eu também. Kailan não conseguiu mais se conter. Ele a puxou para seus braços, e ela foi voluntariamente enterrando o rosto em seu peito. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa no mundo. Porque era. Não importa o que você me diga amanhã. Ele murmurou contra seus cabelos. Não importa qual segredo você esteja guardando. Nós vamos enfrentar juntos. Você entende? Juntos. Lyra assentiu contra ele, agarrando-se mais forte. Juntos. Eles ficaram assim por horas, apenas se segurando, o laço vibrando suavemente entre eles. Como se soubesse que a tempestade estava chegando. E estava. A manhã da terceira lua nova amanheceu clara e fria. Lyra acordou com o coração acelerado. Hoje. Era hoje. Ela finalmente contaria a Kailan sobre a maldição, sobre seu sangue, sobre o perigo que enfrentavam. Mas quando ela desceu para o salão principal da pousada, encontrou caos. Kailan estava no centro do cômodo, lendo um pergaminho, sua expressão uma máscara de fúria controlada. Silas estava ao seu lado, igualmente tenso. Os guerreiros da unidade estavam armados e em posições defensivas. Kailan? Lyra se aproximou hesitantemente. O que aconteceu? Ele levantou os olhos para ela, e o que ela viu ali a fez parar. Não era raiva dirigida a ela, era algo mais profundo. Traição. Dor. Recebemos uma mensagem do castelo. Sua voz era assustadoramente calma. Do Conselho dos Anciãos. Parece que alguém os informou sobre descobertas interessantes. Ele estendeu o pergaminho para ela. Com mãos tremendo, Lyra o pegou e leu. Ao rei Alfa Kailan de Valtara, chegou ao conhecimento do conselho que a mulher conhecida como Lyra, atualmente sob vossa proteção, carrega o sangue da linha proibida das lunas prateadas. Esta linha foi declarada extinta e amaldiçoada há 200 anos após a Grande Divisão. De acordo com a lei antiga, qualquer descendente desta linha representa uma ameaça ao equilíbrio do reino e deve ser trazida perante o conselho para julgamento. A maldição do reino dividido estipula que a revelação prematura de tal linhagem resulta em morte tanto da Luna quanto do Alfa, que a reconhecer como mate. Exigimos o retorno imediato de ambos ao castelo. O conselho invocará o rito de quebra para dissolver o laço de mate antes que a maldição se complete. Esta não é uma solicitação. É uma ordem. Conselho dos Anciãos de Valtara. O pergaminho escorregou dos dedos de Lyra. Seus olhos se arregalaram em um horror. Não, 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 não. Como eles? Quem contou a eles? Isso importa agora? A voz de Kailan estava fria, não com raiva, mas com algo pior. Decepção. Você sabia. O tempo todo você sabia que era descendente da Luna prateada. Sabia sobre a maldição. E não me contou. Eu ia te contar. Hoje, quando fosse seguro. Seguro? Pela primeira vez, a voz dele se elevou. Você acha que esconder isso de mim era me manter seguro? Você me deixou caçá-la por dias, torturando ambos com o laço partido, quando você sabia exatamente por quê. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lyra. Eu estava te protegendo.
A anciã me disse que se você descobrisse antes da terceira lua nova, ambos morreríamos. Eu não podia arriscar sua vida. Então você arriscou a sua. Kylan rugiu, o lobo emergindo em seus olhos. Você fugiu sozinha, vulnerável, sabendo que alguém poderia estar te caçando. Você quase morreu naquela floresta. Melhor eu do que você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Kylan a encarou, peito subindo e descendo pesadamente. Você realmente acha que eu poderia viver se você morresse? Você acha que o laço funciona apenas de um lado? Lyra soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha tanto medo. Silas se aproximou, sua voz gentil, mas firme. Quem mais sabe sobre isso? Quem poderia ter contado ao conselho? Ela limpou os olhos, forçando-se a pensar. Apenas a Irmandade das Curandeiras. Elara, Thea. Elas me ajudaram, me contaram sobre minha linhagem. Mas elas nunca trairiam, a menos que não fossem elas. Cailan disse, sua mente trabalhando rapidamente agora. Os mercenários. Alguém os contratou. Alguém que sabia sobre você antes mesmo de nós. Alguém de dentro do castelo. A porta da pousada se abriu bruscamente. Todos se viraram, armas sendo desembainhadas. Mas era apenas um mensageiro, ofegante e coberto de poeira da estrada. Majestade! Ele caiu de joelhos. Mensagem urgente de Silas. Quer dizer, de seu beta no castelo. Ele estava confuso vendo 2 Silas. O beta se aproximou. Fale. Investigamos os aposentos da conselheira Morgana como ordenado. Encontramos... Ele engoliu em seco. Encontramos correspondências com o conselho, textos ancestrais sobre a luna prateada e evidências de pagamentos a mercenários. Foi ela. Ela tentou matar a moça. E quando falhou, expôs o segredo para forçar uma confrontação. Kylan fechou os olhos, uma onda de traição passando por seu rosto. Morgana, sua conselheira, alguém em quem ele confiara por anos. Onde ela está agora? Desapareceu, Majestade. Mas deixou uma mensagem. Disse que se vocês não voltarem ao castelo até o pôr do sol de hoje, ela mesma invocará a maldição. Ela tem um artefato. Um amuleto antigo que pode forçar a maldição a se manifestar prematuramente. Lyra sentiu o sangue gelar. Não, ela não pode. Se ela fizer isso antes da lua nova completar o ciclo, ambos morreremos. Kylan terminou. Ele olhou para o céu. O sol estava alto. Eles tinham talvez 6 horas até o pôr do sol. Quanto tempo até o castelo? 4 horas se cavalgarmos duro. Kylan assentiu, a decisão tomada. Ele se virou para Lyra, e toda a raiva havia se dissolvido, substituída por determinação férrea. Você vai me contar tudo, no caminho. Cada detalhe sobre a maldição, sobre seu sangue, sobre como quebrá-la. E então, seus olhos brilharam dourado. Vamos terminar isso, juntos. Lyra assentiu, limpando as lágrimas. Juntos. A cavalgada de volta ao castelo foi brutal. Lyra montava com Cailan, agarrada a ele enquanto Shadowmere galopava mais rápido do que ela achava possível. E durante todo o caminho, ela contou. Contou sobre a anciã no templo, sobre a profecia, sobre a história da última luna prateada, a Elindra, que havia sido traída e morta, lançando a maldição com seu último suspiro para proteger sua linhagem de futuros massacres. A maldição era uma proteção. Lyra explicou, sua voz lutando contra o vento. Se o Rei Alfa descobrisse a identidade da Luna verdadeira muito cedo, antes que ela estivesse pronta para reivindicar seu poder, ambos morreriam. Era para dar tempo para a Luna despertar suas habilidades, para que quando a revelação acontecesse, ela estivesse forte o suficiente para se defender. E como você desperta esse poder? Cailan perguntou. Eu não sei exatamente. Elara disse que era através de sacrifício, de confrontar a morte, que o poder surgiria para me proteger quando eu mais precisasse. Como quase aconteceu na floresta.
Sim. Mas os mercenários não eram ameaça suficiente. O poder não se manifestou completamente. Kaylan apertou os braços ao redor dela. Então precisamos de outra forma. O conselho mencionou um rito de quebra, para dissolver o laço. Lyra se retesou. Não. Não. Isso nos mataria de qualquer forma. O laço já está muito forte. Quebrá-lo agora seria como arrancar nossas almas. Então, o que fazemos? Enfrentamos Morgana. Impedimos ela de ativar o amuleto. E esperamos que meu poder desperte quando eu realmente precisar. Não era um plano perfeito, mas era tudo o que tinham. Eles chegaram ao castelo quando o sol estava começando a descer no horizonte. O portão estava aberto, claramente esperando-os, mas a praça principal estava estranhamente vazia. Nenhum guarda, nenhum servo. Como se o castelo inteiro estivesse prendendo a respiração. Kaylan desmontou primeiro, depois ajudou Lyra. Silas e a unidade os flanqueavam, armas desembainhadas. Onde ela estaria? Silas perguntou. O salão dos anciãos. Kaylan disse. Onde os rituais de poder são realizados. É o único lugar com magia antiga o suficiente para invocar a maldição. Eles correram pelos corredores de pedra, seus passos ecoando. O castelo parecia assombrado, sombras dançando nas paredes. Quando chegaram ao salão dos anciãos, as portas enormes de madeira estavam abertas. Morgana estava no centro do salão circular, em pé dentro de um círculo de runas brilhantes. Em suas mãos, um amuleto de prata pulsava com luz vermelha doentia. Ao redor dela, os membros do Conselho dos Anciãos estavam amarrados e amordaçados. Reféns. Ah, finalmente. Morgana sorriu, mas era uma expressão vazia de alegria. O casal condenado chega bem a tempo para o grande finale. Kaylan deu um passo à frente, sua voz letal. Morgana, abaixe o amuleto. Agora. Por quê? Ela inclinou a cabeça, fingindo confusão. Para que você possa viver feliz para sempre com sua camponesinha de sangue prateado. Para que ela tome meu lugar como rainha. Não. Não mesmo. Você nunca foi destinada a ser rainha. Kaylan disse friamente. Você era minha conselheira, minha amiga. Eu confiei em você. Amiga? A máscara de Morgana rachou, revelando a loucura por baixo. Você me via como amiga enquanto eu passei anos ao seu lado? Anos esperando? Anos sendo perfeita, útil, indispensável? E então ela aparece. Uma qualquer que nem sabe quem é. E em uma noite você está disposto a queimar o reino por ela? Porque ela é minha mate. E você nunca foi. Simplesmente. Morgana gritou de raiva, erguendo o amuleto. Então vocês morrerão juntos. Ela começou a cantar em língua antiga, e o amuleto brilhou mais forte. As runas no chão se acenderam, e Lyra sentiu algo terrível rasgando através de seu peito. A maldição. Ela estava sendo ativada. Lyra caiu de joelhos, gritando. Através do laço, ela podia sentir Kaylan também. A mesma agonia rasgando através dele. Era como se seus corações estivessem sendo arrancados, suas almas sendo divididas. Lyra! Kaylan cambaleou em direção a ela, mas a dor o derrubou também. Morgana riu, o som ecoando pelo salão. Vejam, a maldição os consome. Em momentos, o laço será destruído e suas vidas com ele. Mas então algo mudou. Lyra sentiu calor em seu peito. Não a dor ardente do laço. Algo diferente. Algo antigo e poderoso despertando em seu sangue. Suas veias começaram a brilhar. Literalmente. Luz prateada percorreu sob sua pele como rios de prata líquida. Morgana parou de cantar, seus olhos se arregalando. Não. Não. Não é possível. Lyra se levantou, embora cada músculo em seu corpo protestasse. A luz prateada se intensificou, irradiando dela em ondas. Seus olhos violeta brilhavam agora com luz interna. Você estava certa sobre uma coisa. Lyra disse, e sua voz ecoava com poder que não era apenas dela, mas de todas as lunas que vieram antes. Eu sou sangue prateado. Sou a descendente de Aelindra.
e a maldição não era para me matar. Ela estendeu a mão, e a luz prateada alcançou o amuleto em mãos de Morgana. O artefato começou a rachar. Era para me proteger até eu estar forte o suficiente para reivindicar meu direito de nascença. O amuleto explodiu em fragmentos. Morgana gritou, sendo arremessada para trás pela força da explosão. A luz prateada de Lyra se expandiu, preenchendo todo o salão. Ela tocou Caelan, e a dor da maldição evaporou instantaneamente, substituída por aquecimento e força renovada. Caelan se levantou, seus olhos dourados encontrando os dela agora brilhando em prata. E através do laço, ele sentiu. Não apenas o amor dela, não apenas a conexão deles, mas séculos de poder, de sabedoria, de força que agora fluía através dela. Sua Luna, a verdadeira Luna de Valtara. Lyra se virou para Morgana, que estava encolhida contra a parede, aterrorizada. A maldição está quebrada. Não através de sacrifício de morte, mas de amor. Porque eu escolhi protegê-lo, mesmo com o custo de minha própria dor. E essa escolha, essa foi a chave. Ela ergueu a mão novamente, e a luz prateada gentilmente tocou os membros do conselho, desfazendo suas amarras. Os anciãos se levantaram, olhando para ela com reverência e temor. A luna prateada retornou. O ancião mais velho sussurrou. Depois de 200 anos, ela retornou. Caelan caminhou até Lyra, ficando ao seu lado. Quando ele pegou sua mão, luz dourada de seu próprio poder como rei Alfa se misturou com a prata dela. Dourado e prata. Força e sabedoria. Alfa e Luna. Completos. Morgana. Caelan disse, sua voz ecoando com autoridade real. Você está banida de Valtara. Parta antes do amanhecer, ou enfrentará julgamento por traição e tentativa de assassinato. Morgana olhou entre eles, derrotada e quebrada. Então, sem uma palavra, ela fugiu do salão. O conselho se aproximou, ajoelhando-se diante de Lyra e Caelan. Vossa Majestade, o ancião disse. Perdoe-nos por não reconhecermos os sinais, por não protegermos a Luna quando ela retornou. O reino esteve dividido por tanto tempo, mas agora está completo novamente. Lyra terminou, sua voz voltando ao normal enquanto a luz prateada diminuía para um brilho suave. E nunca mais será dividido. 3 dias depois, o reino de Valtara testemunhou uma cerimônia que não acontecia há 200 anos. A coroação dupla, Caelan e Lyra ficaram lado a lado no grande salão, vestidos com vestes cerimoniais. Ele em dourado escuro, ela em prata brilhante. O conselho colocou 2 coroas. A coroa de ouro do rei Alfa e a coroa de prata da Luna, recuperada de cofres antigos, onde havia esperado por séculos. Que o reino testemunhe. O ancião declarou. O rei e a Luna estão unidos. O equilíbrio está restaurado. Que Valtara prospere sob seu governo conjunto. A multidão no salão explodiu em vivas. Mas Lyra e Caelan só tinham olhos um para o outro. Através do laço, agora mais forte do que nunca, eles compartilharam um único pensamento. Valeu a pena. Cada momento de dor, cada momento de medo, valeu a pena por isso. Caelan se inclinou, beijando-a gentilmente diante de todo o reino. E quando se separaram, ele sussurrou contra seus lábios. Você dormiu com o rei Alfa, depois fugiu. E eu cacei seu rastro por todo o reino. Ele sorriu. Mas eu sempre soube como terminaria. Como? Ela sussurrou de volta, sorrindo também. Com você ao meu lado, para sempre. Onde você sempre pertenceu. E enquanto o reino celebrava, enquanto o sol se punha sobre Valtara, lançando luz dourada e prateada sobre a terra, 2 almas finalmente encontraram a paz que haviam buscado. Porque às vezes, o destino nos separa apenas para nos reunir mais fortes. E o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta para casa. E assim, o rei que caçava seu rastro descobriu que, o tempo todo, ela estava fugindo não por medo, mas por amor. Às vezes,
O destino nos separa apenas para nos reunir de forma ainda mais poderosa. Se você se emocionou com a jornada de Lyra e Kaylan, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias de alfas obcecados e lunas resilientes esperando por você. E me conta nos comentários. Você teria fugido como Lyra ou teria enfrentado a maldição ao lado dele desde o início? Até a próxima, Matilha!